E os sonhos? Vamos falar um pouquinho sobre sonhos. Todo mundo tem sonhos, todo mundo quer ser isso, quer ser aquilo. Muitas vezes a gente nasce querendo ser astronauta. Outras a gente quer ser um navegador, como no século XVI, que queriam conhecer o mundo. Ou então um explorador nas savanas africanas. Ou então construir o seu próprio carro, ser piloto de avião. São sonhos de infância que com o tempo nós vamos modificando. Até que um dia nós chegamos à conclusão de que o mundo nos deu a oportunidade de ter uma determinada formação e nós vamos procurá-la. Aqueles que têm essa oportunidade estudam, procuram, lutam e até conquistam. Às vezes param no meio do caminho. Mas o assunto que eu queria falar é bem outro. Por que muitas vezes os nossos sonhos não se cumprem? Muitos vão dar a culpa ao destino, muitos vão dizer que é porque os astros não conspiraram a favor, mas na verdade o que eu quero falar é que o mundo onde nós vivemos, a sociedade onde nós vivemos, é que determina as nossas oportunidades. Se alguém tem formação em engenharia mecânica, vai ter muito mais oportunidade de trabalho se encontrar-se numa região industrial do que aquele que não está próximo a ela. Isso parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Às vezes nós demoramos anos para notar isso. Porque os apelos que estão à nossa volta fazem com que a gente não consiga enxergar claramente aquilo que devemos fazer. Para mim, brasileiro que procura formação tem um diapasão muito grande, tem uma diferença muito grande entre o seu sonho e o que o país oferece. O Brasil deveria oferecer mais oportunidades àqueles que desejam ter formação, àqueles que desejam estudar, àqueles que acreditam que pode um dia, quem sabe, construir um automóvel brasileiro, aqueles que acreditam que um dia pode construir uma aeronave brasileira, aqueles que desejam construir hardware brasileiros. Então, qual é a solução desse problema? A solução desse problema, para mim, é nós voltarmos agora, nossa nação, em uma nova etapa, a fazer com que os nossos sonhos se cumpram. Nós temos que trabalhar um pouco pela substituição das importações, garantir que nós tenhamos automóveis brasileiros, aeronaves brasileiras, hardware brasileiros, microchips brasileiros. Isso não é apenas uma substituição de importação, não é apenas fazer com que as coisas que nós produzimos aqui sejam melhores ou piores, mas é simplesmente garantir que os nossos sonhos se cumpram. Para que nós não sejamos pessoas frustradas no futuro, para que nossos filhos não sejam frustrados, para que nossos netos não sejam frustrados, para que não sejam pessoas que simplesmente vão ter como alternativa de ascensão social a vida burocrática. Não é isso que nós desejamos para nós, brasileiros, ou para qualquer outra nação. Então, cumprir sonhos é a grande necessidade que nós temos. Nós precisamos lutar para que aquilo que nós temos como necessidade profunda, que é o de cumprir aquelas metas que nós sonhamos desde que nascemos e que nós fomentamos durante a infância e a adolescência, possam se cumprir um dia. E que nós sejamos aproveitados pelo mundo com os talentos que nós temos. Sejamos eles a música, a literatura, o cinema, a engenharia mecânica, a eletrônica, a informática, a matemática, não importa. Nós só precisamos ter o direito de viver daquilo que almejamos. E isso não é uma conquista individual, mas de uma nação.